No Senado, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid remarcou para a semana que vem o depoimento do diretor executivo do Plano de Saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. A expectativa da comissão era ouvir hoje o diretor, mas ele não foi à reunião. A CPI da Covid quer ouvir o depoimento de Batista Júnior por causa de denúncias de que médicos conveniados ao Plano de Saúde Prevent Senior teriam sido pressionados pelo diretor executivo a prescrever remédios comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19. Segundo a CPI, também há denúncias de pacientes que foram assediados para aceitar o tratamento precoce, que também não é recomendado pela comunidade científica. Além disso, a Prevent Senior teria obrigado profissionais contaminados pelo coronavírus a comparecer ao trabalho sem máscaras de proteção. Segundo as denúncias, a empresa atuava para promover a chamada imunidade de rebanho. No entanto, o diretor executivo não compareceu ao depoimento. Os advogados dele alegaram que Batista Júnior não teve tempo suficiente para se programar para a reunião. Mas, para a CPI, a ausência representou uma ação protelatória e de má-fé, já que Batista Júnior conseguiu a tempo na Justiça o direito de permanecer em silêncio na comissão. O depoimento foi, então, remarcado para a quarta que vem. Já na Câmara foi concluída nessa madrugada a votação que cria um novo Código Eleitoral. E no trecho mais polêmico, a quarentena para a eleição de juízes, integrantes do Ministério Público, policiais e militares, voltou ao texto. O que significa que, para concorrer, pessoas dessas categorias teriam que se desligar do cargo 4 anos antes da votação. Na semana passada, esse trecho tinha sido retirado do texto. O projeto segue agora para análise dos senadores. E para falar mais sobre essa votação, eu converso agora com o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Há pelo menos 2 pontos que chamam muita atenção aí nesse projeto. Um deles é esse, o da quarentena, mas tem mais um. Explica para a gente, então, que outro ponto é esse, quais são esses 2 pontos e por que tanta discussão. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, são 2 pontos muito importantes. A questão da quarentena, vale a pena voltar a ela, porque alguns juristas, que não é o meu caso, mas alguns juristas argumentam que ele seria inconstitucional, porque você está criando uma barreira especificamente para um grupo profissional. Há uma discussão se isso seria para as eleições de 2022 ou se seria para 2026, né? Há pouco tempo para que sejam aprovados, porque ela precisa entrar em vigor e ser sancionada até o final do mês de setembro e início do mês de outubro, já que vigora o princípio da anualidade, onde o projeto tem que ser aprovado 1 ano antes das eleições para evitar esses casuísmos. Bom, em relação ao segundo ponto que você mencionou, nós temos agora a questão dos mandatos coletivos, que já existia informalmente e agora ele é regulamentado e legalizado, ou seja, várias pessoas concorrem para o mesmo cargo e uma delas assume esse cargo, mas as outras também são, entre aspas, titulares não oficiais do cargo. Para o Tribunal Superior Eleitoral, valerá apenas o mandato de uma pessoa, mas essa pessoa se obriga a consultar as demais, o que é uma coisa bastante complexa de ser feita. Imagina um deputado, antes de uma votação importante, ele liga para os demais membros do mandato dele para ver como que ele vai votar. Mas, de qualquer maneira, isso já existia informalmente e agora a Câmara deu um passo interessante no sentido de regulamentar, mas ninguém sabe exatamente na prática como é que vai funcionar e o problema que vai criar também junto ao TSE, para reconhecer essas pessoas. De qualquer maneira, Paulo, só para concluir, o senador Rodrigo Pacheco não está com nenhuma pressa, não colocou essa questão do Código Eleitoral na pauta do Senado da semana que vem, deve ficar, por exemplo, apenas para o final de setembro, ou seja, já nos 48 do segundo tempo, e além disso, ele se reuniu com líderes do Senado para medir a temperatura e também passou essa responsabilidade para o senador Anastasia e para a Comissão de Constituição e Justiça. E os senadores estão dizendo o seguinte: se a Câmara teve tanto tempo para analisar, por que nós somos obrigados a analisar em menos de 30 dias? Então, é bem provável que nem passe, talvez, para vigorar no ano que vem. No mínimo, pelo que o senhor está falando aí, a gente vai ter que esperar um pouquinho no Senado, né? Eu acho difícil essa concentração do Senado só para agradar a Câmara, até porque tem pontos ali que foram aprovados que o Senado é contrário, como, por exemplo, a questão das coligações. Então, o Senado tem uma visão diferente da Câmara. Os deputados querem facilitar suas eleições. Os senadores são preocupados com a governabilidade. Então, é difícil conciliar essas 2 visões. Ok, professor, obrigado e até amanhã. Até amanhã.